Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você vai ter aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a apresentação do Cleiton, que vai acontecer amanhã, já até jogou, né? Mas a apresentação com entrevista coletiva vai acontecer amanhã. Vamos falar sobre um jogador do Atlético Mineiro que está sendo sondado por Vasco e Fluminense. E claro, né, vamos falar sobre Maracanã, dando uma confusão danada aí. O jogo da semifinal do Campeonato Carioca, mando do Nova Iguaçu, vai acontecer em Volta Redonda. Nova Iguaçu emitiu nota oficial, Vasco emitiu nota oficial. E o jornalista da Globo, Eric Faria, colocou ali o pingo nos is, né? Falando a verdade ali em rede nacional, dizendo: Maracanã não é da dupla Fla-Flu, e foi talvez o único jornalista da grande imprensa que soube explicar o que está acontecendo nesse momento, essa confusão no estádio do Maracanã. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, se inscrevendo aqui no canal também, que é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil, e aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles, e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, antes de falar de Maracanã, toda essa confusão, vamos atualizar aqui algumas informações do Vasco. Primeiro, o atacante Cleiton será apresentado amanhã em São Januário. 1h da tarde terá entrevista coletiva com a apresentação oficial do atacante Cleiton. 1h da tarde em São Januário, transmissão da Vasco TV. O Cleiton, que já até estreou, né? Jogou a primeira partida da semifinal contra o Nova Iguaçu. Chegou num dia, praticamente já jogou no outro. Não teve tempo de ter a sua apresentação oficial com entrevista coletiva. Isso vai acontecer na quinta-feira, 1h da tarde. Então, transmissão da Vasco TV, amanhã, a apresentação aí do Cleiton. Uma outra informação é sobre o mercado da bola, informação do jornalista Jorge Nicola. O Vasco sondou o meia Patrick do Atlético Mineiro, jogador que tem passagem também pelo Internacional. Patrick está sendo sondado por Vasco e Fluminense, meia de 31 anos de idade. O Vasco realmente procura, né, a contratação aí de mais um meio-campo. Informação do Jorge Nicola. Tendo mais atualizações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Agora, vamos falar da confusão, né, da partida, da segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu queria mandar esse jogo no Maracanã, já havia indicado o estádio do Maracanã para mandar essa partida. Mas o consórcio Maracanã simplesmente não respondeu o Nova Iguaçu por conta de uma picuinha aí com o Vasco, né? Assim, é de uma baixeza inacreditável que vem fazendo a dupla Fla-Flu. Com isso, como o prazo para confirmação do estádio era hoje meio-dia, o Nova Iguaçu teve que indicar o estádio Raulino de Oliveira, né, para a partida acontecer. O jogo está confirmado para a Volta Redonda lá no estádio Raulino de Oliveira. O Vasco emitiu uma nota oficial e o Nova Iguaçu também emitiu uma nota oficial sobre essa situação. Primeiro a gente vai ler a nota do Nova Iguaçu, que diz o seguinte: na última segunda-feira, dia 11, o Nova Iguaçu solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para sediar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação. Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a FERJ e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Essa foi a nota do Nova Iguaçu. Então, alguns jornalistas, né, querendo passar um paninho ali para a dupla Fla-Flu, estavam dizendo que não, o Nova Iguaçu escolheu Volta Redonda porque queria um estádio mais acanhado para enfrentar o Vasco, para dificultar o Vasco. Claro que isso era ladainha, né? Claro que o Nova Iguaçu queria a renda do Maracanã, o Maracanã com 60 mil torcedores, uma renda no bolso do Nova Iguaçu. Mas, enfim, não vai ser possível por conta aí de uma picuinha da dupla Fla-Flu, que acaba prejudicando um time pequeno aqui no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, que está aí em ascensão, que precisa desse dinheiro, né? Mas, enfim, não dá para esperar nada dessa dupla, não. O Vasco também emitiu uma nota oficial. A nota oficial do Vasco diz o seguinte: um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.
Esses poucos nobres encastelados não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol, do Rio e por um Maracanã para todos. Foi a nota do Vasco da Gama. Agora, tem uma coisa que é preciso esclarecer para você, torcedor vascaíno, e para você também, torcedor de outro clube, sei lá, do Flamengo, do Fluminense, que veio aqui no vídeo para saber qual é a opinião de um vascaíno sobre essa situação. Cara, o Vasco, eu vi muito torcedor do Vasco, principalmente, dizendo, olha, o Vasco tinha que entrar na justiça para poder jogar no Maracanã, porque quando entrou na justiça o Vasco conseguiu, o Vasco deveria fazer isso, fazer aquilo. Gente, o Vasco não pode fazer nada nessa situação, porque o mando de campo é do Nova Iguaçu. O Vasco é o visitante nessa partida. O Vasco tem que jogar aonde o clube mandante indicar. E o clube mandante tentou o Maracanã, não conseguiu, indicou o estádio Raulino de Oliveira. Então não tem por que o Vasco entrar na justiça, porque não foi um pedido do Vasco que foi rejeitado. A gente sabe que rejeitaram por uma retaliação ao Vasco, né? Por conta de um problema da dupla Fla-Flu com o Vasco. Mas só quem poderia entrar na justiça nesse caso, reclamar, bater o pé, é o Nova Iguaçu, mandante da partida. Mas o Nova Iguaçu não quis bater o pé, não quis entrar na justiça, não quis se comprometer com a dupla Fla-Flu. Aqui também não estou aqui para julgar o Nova Iguaçu. Geralmente o Nova Iguaçu precisa, às vezes pega um jogador emprestado do Flamengo, do Fluminense. Enfim, é um clube de menor expressão, não quer criar tumulto, né, com a dupla Fla-Flu. Enfim, o Nova Iguaçu não quis judicializar, apesar do Vasco ter colocado o seu departamento jurídico à disposição do Nova Iguaçu. Então, resta ao Vasco aceitar a indicação do clube mandante, né? E o jogo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira. É uma pena, né? Perde o espetáculo, mas enfim, o Rio de Janeiro virou uma grande palhaçada. Essa situação do Maracanã virou uma grande palhaçada. E o Eric Faria, hoje no Redação Sport TV, cara, foi muito assertivo, né, no que ele disse. Mostrando toda essa confusão, toda essa palhaçada, né, que virou essa história do Maracanã. Confira só o que disse o Eric Faria, destacando inclusive que o Maracanã não é da dupla Fla-Flu. Péssimo pro campeonato. Sim. O campeonato é péssimo. Acho péssimo pro Rio de Janeiro. Péssimo. Enfim, a gente não tem um domingo de futebol no Rio de Janeiro. Péssimo. Por pura Mas eu te picuinha. pergunto, a dupla Fla-Flu deve zelar pelo bem do futebol carioca ou deve zelar pelo bem da dupla Fla-Flu? O Maracanã não é da dupla Fla-Flu, Rizek. Esse é um ponto. Aí a gente vai discutir, mas tá sob administração da dupla Fla-Flu. Ok. Vai estragar o gramado. O Maracanã vai ficar parado 15 dias agora para a data FIFA. Nem seria esse um argumento também para não ceder, para não ter outro jogo seguido, sábado e domingo, já que a gente tem Fla-Flu sábado e domingo. Assim, tá na cara, assim, não vejo motivo, nenhum outro motivo que não tenha sido uma retaliação mesmo para o que o Vasco fez com a sua camisa no jogo de domingo passado. Agora, assim, do todo, são só efeitos colaterais do que acontece com o Maracanã. O Maracanã é um estádio público, um estádio que foi construído lá em 1950 com dinheiro público, passou por reformas com dinheiro público, na última custou mais de R$1 bilhão, e o que a gente tem hoje é um Frankenstein, porque os próprios Flamengo e Fluminense não são donos dali, porque quando o Vasco quer, joga. Quando a Conmebol quer fazer a final da Libertadores, Flamengo e Fluminense tem que jogar fora. Quando a seleção quer jogar e com todo direito, joga. Enfim, então... Porque, por exemplo, domingo tem jogo do Botafogo do Newton Santos. Então, o Newton Santos não é uma opção. Você só tem Volta Redonda. A Federação do Rio também não agiu. Ela poderia ter, nos bastidores, agido. É o produto dela. E agora o jogo vai para Volta Redonda. Aqui pro campeonato, mas outras vezes até foi uma questão assim... Gramado, eles usavam a questão do gramado, né? Tem muito jogo, ok. Aí você vai discutir se é ou não é. Agora, nesse caso agora, não é. Não é porque o que me leva tem jogo sábado, teria um jogo domingo, como foi no último fim de semana, e agora o Campeonato Carioca, nessa data FIFA, vai parar, diferentemente do Campeonato Paulista. Só isso que o modelo de sessão do Maracanã é tão ruim que permite essa confusão que a gente está vivendo. Sim, tudo é feito colateral. Permite que a dupla Fla-Flu hoje, locatária do estádio, fale, eu não vou ceder, se você quiser vai para a justiça. Entendeu? O modelo permite isso. E aí vai e ganha o direito de jogar. Não quis. O Nova Iguaçu não quis ir à justiça e o jogo vai ser em Volta Redonda. Eu só acho que assim, cara, que o Maracanã é um estádio brasileiro, construído com dinheiro público, não pode ser administrado como está sendo administrado nesse momento. Então tá aí, né? Um dos poucos que consegue ter lucidez nessa situação. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo,
deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.